Fala, meu craque, tudo bem com você? Maria Fifi do futebol brasileiro na área e hoje eu vim te passar as dicas e palpites para a 16ª rodada da Série C. E vamos logo para o primeiro jogo, que será no sábado, às 11 horas da manhã, lá no Francisco Noveleto, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, entre o São José e o Botafogo de São Paulo, com transmissão do N Sports. E nesse duelo, meu favorito é o Botafogo de São Paulo. Eu sei que ele estará jogando fora de casa, mas ele é um time que tem aí uma ótima sequência. Tudo bem que ele perdeu aí no último jogo para o Figueirense, chegaram a empatar ali ainda no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo, ali no final, o Figueirense foi lá e fez o gol da vitória. Já o São José, ele vem de derrota para o Confiança, que está tentando buscar ali a nossa confiança. Só que o São José, gente, ele tem ido muito mal nos últimos jogos, inclusive ele chegou a entrar no G8, saiu do G8 e precisa muito de uma vitória para retornar. Só que ele não tá muito bem, ele não tá passando aí muita confiança. Ele tem ido muito bem em jogos onde ele pega ali times que estão assim, sabe, meio fracos, tipo o Campinense, o Floresta, aí ele foi muito bem. Agora, quando ele jogou contra o Mirassol, o Vitória, aí ele foi muito mal. Então, assim, né, gente, eu sinceramente estou imaginando que vem aí derrota do São José e uma vitória do Botafogo de São Paulo, que inclusive, mesmo com a derrota que ele teve, ainda se manteve aí dentro do G8. E o detalhe é que, assim, antes dessa derrota, ele tinha uma sequência aí de 4 vitórias seguidas. Então, pra mim, é um time muito bom. Ele que há 5 jogos, mesmo perdendo, ele consegue ali marcar um gol. Então tem tudo aí para sair com a vitória. Só que a gente lembra também que ao mesmo tempo, assim, que ele é um ótimo time, a defesa dele também não tá lá essas coisas. Porque até quando ele ganha, gente, ele ainda toma ali pelo menos um golzinho ali dos adversários. Então precisa melhorar essa defesa dele. Mas estou confiante nele. Acho que para esse jogo, como são duas equipes que marcam muitos gols, talvez a gente tenha aí um 2-1 ou quem sabe um 3-2. E não acho difícil, gente, sair um empate ali no 2-2. Mas eu acredito que o Botafogo de São Paulo vai sair com uma vitória. E o segundo jogo será às 3 horas da tarde, lá no estádio Domingão, em Horizonte, no Ceará, entre o Atlético Cearense e o Manaus, com transmissão do N Sports. E nesse jogo, gente, apesar de parecer muito fácil, né, eu acho que a maioria de vocês está confiante aí no Manaus, eu confesso que eu tô confiante nele. Só que ao mesmo tempo eu lembro aí que há mais ou menos uns 15 dias atrás, a gente confiou bastante aí no Remo, né, quando ele foi encarar o Atlético Cearense lá no Presidente Vargas. E o que é que aconteceu, gente? O Atlético Cearense fez 3-1 no Remo. Então, dessa vez, ele vai pegar aí o Manaus, que vem aí de derrota em casa para o Volta Redonda. Então, assim, que situação vive o Manaus? Ele que há pouco tempo atrás estava dentro do G8, era até um dos favoritos, né, a conseguir o acesso, e agora está brigando para voltar. E os últimos 3 jogos dele serão, assim, pedreira, gente. Então, ou ele ganha esse jogo, ou já era para ele. É o mais fácil que ele tem. Se bem que se a gente imaginar que o Mirassol, né, acho que o Mirassol, o Paysandu e o Botafogo da Paraíba, eu estou imaginando, tá, gente? Não sei se realmente eles vão fazer isso. Devem poupar aí pelo menos os últimos 2 jogos ou o último jogo. Então, se isso acontecer, né, e o Mirassol encarar ali o Manaus na última rodada com um time reserva, pode ser que o Manaus se dê bem, né? Já o Atlético Cearense, ele depende, gente, de vitórias nesses últimos jogos para sair do Z4. Então, ele não tem, assim, mais chance. Ou ele ganha os últimos 4 jogos, ou ele está realmente fora, vai ser rebaixado à Série D. Eu, sinceramente, estou confiante no Manaus nesse jogo. Eu sei que ele tem sofrido aí muito nos últimos jogos, mas é aquela coisa, ou ele ganha esse jogo ou já era pra ele. E é a mesma coisa do Atlético Cearense, só que eu estou ainda confiante que o Manaus, ele tem um time aí bem superior ao do Atlético Cearense e ele é capaz sim de ganhar do Atlético Cearense. Inclusive, o Manaus tem uma ótima defesa, mas quando a gente fala de ataque, o ataque dele é um dos piores, né? E se a gente for comparar também aí com o Atlético Cearense, piorou, porque o Atlético Cearense não tem boa defesa, não tem bom ataque. Eu acho que o Manaus, ele pode sair com uma vitória ali no 1-0, mas como o Atlético Cearense tem ali, né, ido pra cima, tem feito aí alguns golzinhos, eu acho que pode ser que ele consiga fazer um gol. O Manaus, ele poderia sair no 2-1 ou quem sabe ali no 3-1 em cima do Atlético Cearense. E às 5 horas a gente tem aí um jogão entre o ABC e o Floresta do Ceará, lá no Frasqueirão, em Natal, no Rio Grande do Norte, com transmissão da Band, do DAZN e do TikTok. E, gente, que fase vive o ABC. Ele que tinha uma sequência de empates, estava procurando aí uma derrota e agora finalmente achou a derrota, perdeu o último jogo e vem para esse duelo em casa contra o Floresta, que é um time que não tá lá essas coisas na competição. Então acho que é um jogo para o ABC se reerguer, sabe, ganhar mesmo, e muito bem ganhado. Creio eu que ele, por ser um dos times aí da Série C que tem uma ótima torcida, principalmente sendo um jogo no dia de sábado, acho que eles devem conseguir lotar ali o Frasqueirão e deve ser muito bom aí para ele, sabe, ter esse apoio ali da torcida. Então isso tudo
tudo vai fazer com que ele tenha um bom desempenho em campo e consiga ganhar facilmente do Floresta. Vale lembrar que o ABC ele tem 6 vitórias aí em 15 jogos e 6 empates, sendo que dessas 6 vitórias, 4 dessas vitórias foram em casa, lá no Frasqueirão. Então pode ser que nesse jogo ele faça a 5ª vitória. E o detalhe é que o Floresta é um dos times aí que tem uma pior defesa, tem um pior ataque. Já o ABC tem a melhor defesa do campeonato junto com o Botafogo da Paraíba. Então assim, ele se defende muito bem. O ataque dele não é lá essas coisas, né? A gente sabe que não é lá essas coisas. Mas acho que pelo menos um gol ele deve fazer em cima do Floresta. Acho que deve finalizar ali no 1-0. Quem sabe os dois ainda consigam ali no empate, né? O Floresta tente empatar ali com o ABC. Mas eu acho que ele vai conseguir se manter ali firme. Acho que não vai deixar o Floresta ganhar dele nem fazer gol. Acho que vai ficar ali no 1-0. E encerrando a noite do sabadão, a gente tem às 8 horas, lá no Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o Brasil de Pelotas enfrentando a Aparecidense de Goiás, com transmissão do N Sports. E nesse confronto eu confesso para vocês que eu estou com um pouco de dúvida ali entre um empate e também uma vitória da Aparecidense. Eu sei que o Brasil de Pelotas vai jogar em casa, inclusive, gente, as 3 vitórias que ele tem aí no campeonato foram todas em casa. Mas ele passou aí também por muitas rodadas em casa e perdeu, né? A fase que ele teve ali bem tenebrosa, 5 derrotas seguidas, enfim, foi bem tenso para ele. Ele começou a se recuperar, porém os últimos confrontos que ele teve, inclusive o último jogo, que ele vem de vitória aí por 4-1, foi em cima do Atlético Cearense. E assim, né? Não tá lá essas coisas, né, gente? Em comparação com a Aparecidense, que está buscando vaga na próxima fase e está dentro do G8, só que está na 8ª posição, então ela precisa muito de uma vitória para se manter ali dentro. E o que acontece? A Aparecidense tem vacilado aí um pouquinho nos últimos jogos, ela até começa bem, só que aí depois se perde no jogo, entrega o jogo. No último jogo ela até ganhou do Altos, ela chegou a fazer 2-0, aí quando chegou no segundo tempo, deu uma vacilada ali na defesa e tomou aí um gol do Altos. Mas agora, quem sabe, diante do Brasil de Pelotas, eu sei que será na casa dele, lá no Bento Freitas, e vai ser bem complicado para a Aparecidense, mas acho que ela é capaz sim de ganhar dele, talvez ali por 2-1, 3-1 também pode ser uma boa, ou um 3-2, porque o Brasil de Pelotas, apesar de perder muito, né, ele é um time que sempre tá fazendo ali um golzinho, ele até busca muito, sabe, tem até um jogo recente dele contra o Altos que ele ganhou por 3-2. Então, quem sabe, nesse duelo, os dois também protagonizam aí um 3-2, né, diante da Aparecidense. Já no domingão, a gente tem aí, às 3 horas da tarde, o Altos do Piauí enfrentando o Campinense da Paraíba. E esse duelo vai ser lá no Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí, às 3 horas da tarde, com transmissão do N Sports. E nesse embate eu tô super confiante no Altos. Eu sei que ele vem de derrota para a Aparecidense, mas ele é um ótimo time, tem um ótimo ataque, tem uma defesa assim, né, mais ou menos. Ele, ao mesmo tempo que ganha, tá? Ele também toma ali alguns gols, mas estou confiante nele. Inclusive o Campinense, ele vinha aí antes dessa vitória que ele teve em casa. Antes disso, ele estava muito mal na competição, tinha aí uma sequência de derrotas, inclusive está dentro do Z4. Já o Altos está brigando para entrar no G8 e não acho difícil ele conseguir. Ele que está ali bem perto, precisa ganhar esse jogo e talvez, né, ali nos próximos jogos também ele precisa ganhar, óbvio, e torcer para que os outros ali também comecem a tropeçar. Aí sim ele entra dentro do G8. Já a Raposa aí, né, da Paraíba, tá vacilando muito, tá com uma defesa muito ruim e acho que ela deve tomar muitos gols aí do Altos. Talvez ali no 3-1, porque quem sabe ela consiga ali fazer pelo menos um gol, já que o Altos não tem uma defesa lá, essas coisas. Eu acho que ele deve fazer pelo menos aí uns 3 gols no Campinense. E em casa, o Altos ele vai super bem. Ele que tem 5 vitórias aí na competição e 4 dessas vitórias foram em casa, lá no Lindolfo Monteiro. E lá no Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará, a gente tem o Ferroviário enfrentando o Vitória, lá da Bahia, às 4 horas da tarde, com transmissão do DAZN. E nesse duelo eu estou super confiante no Vitória. Ele que vem aí de 4 jogos sem perder, inclusive são 3 vitórias seguidas. Já o Ferroviário não tá nada bem. Ele que vem de derrota para o Campinense. E antes disso ele tem uma vitória. Só que antes dessa vitória ele tinha uma sequência só de derrotas. Então nesse duelo, mesmo ele sendo o mandante, eu ainda estou mais confiante no Vitória. E o Vitória é assim, ele está ganhando fora, tá ganhando dentro de casa. E nesse duelo eu estou imaginando que ele deve fazer pelo menos um 2-0 em cima do Ferroviário. O Vitória que tem uma das melhores defesas aí do campeonato. Já o Ferrão tem uma das piores, né? E o ataque também, enfim, não é lá essas coisas. Então acho que ele não deve conseguir furar ali a defesa do Vitória. E às 7 horas da noite, lá no Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba, teremos o Botafogo da Paraíba enfrentando o Remo lá do Pará,
com transmissão do DAZN. E nesse confronto eu tô super confiante no Botafogo da Paraíba. Acho que ele é sim muito capaz de ganhar do Remo. Porém, o Remo vem aí com uma vitória, o Botafogo também. São dois times muito fortes. Acho que esse vai ser um dos melhores jogos aí dessa rodada. O Belo, que está praticamente aí dentro do quadrangular. Já o Remo está lutando para entrar aí e conseguir se classificar. Ele que atualmente está na 9ª posição e apenas por um ponto ele não está dentro aí do G8. É um duelo que até considero assim possível ter empates. As duas equipes empataram bastante aí nos últimos jogos. Acho que se tiver um empate seria ali no 1-1 ou quem sabe no 0-0. Só que o Remo, a gente sabe que ele gosta ali de marcar muitos gols. O Botafogo da Paraíba tem mostrado ali uma ótima defesa. E o ataque assim é mais ou menos, né? Então acho que pelo menos ali um golzinho cada um faria, mas eu ainda estou mais confiante em uma vitória dele, até porque ele vai jogar em casa. Em casa geralmente ele vai muito bem. Acho que ele pode ganhar esse jogo de 2-1. E agora a gente vai para os jogos da segunda-feira. Teremos 3 jogos. E o primeiro será às 6 horas da noite, lá na Curuzu, em Belém, no Pará. Teremos o Paysandu enfrentando o Figueirense de Santa Catarina, com transmissão do DAZN. E nesse duelo eu estou super confiante no Papão. Ele que está na vice-liderança da competição, tem um ótimo ataque, tem uma ótima defesa e tem aí 7 vitórias em 15 jogos. E dessas 7 vitórias, 6 foram em casa. Então, com certeza, em casa, ele não vai querer fazer a tristeza aí da sua torcida. Deve ganhar mais uma. Só que ele vai pegar um time que é o Figueirense, que também está muito bem na competição. Ele também tem um ótimo ataque e uma ótima defesa. E vem de 2 vitórias seguidas. Já o Papão vem aí de derrota para o Vitória, lá no Barradão por 1-0. E provavelmente nesse duelo, o Paysandu deve vir a campo com muitas mudanças no elenco. Ele que tá aí com alguns desfalques, tem também alguns jogadores que vão estrear nesse jogo. E por isso vai ser complicado aí da gente saber o que é que vai dar nesse jogo. Mas eu estou super confiante no Papão. Acho que ele deve ganhar em casa aí do Figueirense. Porém, eu acho que o Figueirense deve fazer pelo menos um gol em cima do Paysandu e tente puxar um empate. Mas acho que o Paysandu deve conseguir ali virar, sabe, no segundo tempo, fazer aí pelo menos 2 gols para sair com uma vitória. Então estou imaginando aí uma vitória do Paysandu por 2-1 ou quem sabe aí um 3-1, 3-2. Já às 8 horas da noite, lá no José Maria de Campos Maia, teremos o Mirassol enfrentando o Confiança de Sergipe, com transmissão do DAZN. E nesse embate a gente tem aí o líder da competição, Mirassol, que está ganhando todas, e o Confiança, que tem lutado aí pra gente confiar nele, mas ele está ali lutando para não entrar no Z4. Está fora no momento, ali na 15ª posição, mas se ele vacilar, ele volta aí para o Z4. Só que nesse duelo eu estou super confiante aí no Mirassol. Ele que é um time que em 14 jogos, sim, 14, porque tem um jogo que ele não disputou ainda com o Botafogo da Paraíba, que ficou para agosto, lá para o dia 3 de agosto. Então, ele é um time que tem 9 vitórias em 14 jogos, fora que tem também aí 2 empates. Então, super bem aí na competição, quase não perde. E em casa ele vai super bem. Dessas 9 vitórias, 6 foram em casa. Então, com certeza, acho que vem aí uma vitória do Mirassol em cima do Confiança, que inclusive tá, o Confiança tem ganhado aí alguns jogos, mas geralmente é com ele de mandante. Então, quando ele vai ali, né, visitar os adversários, ele não sai ali com uma vitória não. É bem difícil, tá? Só que ele é um time que ele tenta se segurar bastante para conseguir ali, sabe, pelo menos um golzinho para sair na vitória. Mas acho que o Mirassol não vai dar brecha. Ele que tem uma excelente defesa e um ótimo ataque, deve ir com tudo para cima do Confiança e vai sair com uma vitória. Agora, nos próximos jogos, eu estou imaginando que ele deve começar a poupar seus jogadores. Então, vamos ficar ligados aí no Mirassol, que eu acredito, tá? Que pelo menos nas 2 últimas rodadas, ele deve começar a poupar. E o último jogo da rodada 16 será lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Teremos o Volta Redonda enfrentando o Ipiranga do Rio Grande do Sul, com transmissão da Band, do DAZN e do TikTok às 8h30 da noite. E para esse embate eu estou imaginando uma vitória do Volta Redonda. Ele que vai pegar a equipe do Ipiranga, que vem de 2 derrotas seguidas. Já ele, né, o Volta Redonda, vem aí de 2 vitórias seguidas. Tá muito bem na competição, inclusive está dentro aí do G8, está na 6ª posição. E o Ipiranga está fora. Ele que era um dos favoritos a estar no quadrangular, acabou vacilando nos últimos
jogos está fora. Porém, se ele consegue uma vitória, seria fácil dele entrar novamente aí no G8, sabe? E pelo menos se garantir ali no quadrangular. Apesar que o time dele, assim, anda muito mal. E acho que mesmo que ele conseguisse ainda uma vaga, ele não seria capaz de ir bem no quadrangular. Porém, o Volta Redonda, que tem um ótimo ataque, ele seria sim um ótimo time para estar ali dentro do quadrangular. Acho que vai dar uma briga muito boa ali por uma vaga na Série B. E ele é um time que ganha bastante em casa. Já o Ipiranga, ele está tendo dificuldade para ganhar em casa, então imagina fora. Pode ser que ele puxe aí um empate com o Volta Redonda, mas eu não consigo imaginar ele saindo no empate. Acho que o Volta Redonda deve sair com uma vitória em cima do Ipiranga, talvez ali por 3-1, 2-1 ou até 1-0 para sair com 3 pontos ali. E esses foram todos os jogos da rodada 16. Espero que essas dicas e esses palpites ajudem vocês de alguma forma. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!